Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, mas ao contrário do costume, decidimos fazer desta vez um programa monotemático, uma vez que as eleições nos Estados Unidos são um tema suficientemente importante para nos debruçarmos sobre ele na próxima meia hora. Embaixador, começava desde já por lhe perguntar o que é que lhe parece como é que que lhe parece que esta enorme vitória de Donald Trump acabou por acontecer, sendo certo que juntou uma série de coisas, a maioria no colégio eleitoral, a maioria no Senado, a provável maioria na Câmara dos Representantes e ainda a maioria dos votos populares, que é uma coisa que não costuma acontecer todos os anos, mas que acontecendo é sempre de referir-se. O que é que correu mal para os democratas e extraordinariamente bem para os republicanos, na sua ótica, embaixador? Esta eleição, a vitória de Donald Trump não é surpreendente, isto é, Mas claro, estava nas cartas que era uma possibilidade muito forte. Nós deixámos-nos todos embalar, de certa maneira, e eu julgo que, aliás, referi isso na última vez que falámos sobre isto, naquilo que foi o grande surto da campanha de Kamala Harris, uma espécie de, de aparecimento na opinião pública com o que parecia ser um grande apoio popular e uma mudança, digamos, de perspectiva. E acho que, de certa maneira, porque essa perspectiva estava muito ligada a uma onda de simpatia por Kamala Harris, pode ter acontecido aquilo que se chama em linguagem inglesa wishful thinking, isto é, as pessoas puseram-se a pensar em função daquilo que gostavam que acontecesse. Kamala Harris era uma candidata diferente, era uma candidata sorridente, otimista, com um discurso que, no fundo, acompanhava muitas das questões de modernidade, e podemos falar disso, eh, face a um Donald Trump que tinha aquele ar bully, aquele ar extremamente agressivo, e, portanto, pareceu a eleitores de formas. Eu recordo-me que sublinhei que não nos podíamos deixar levar por isso. Os mídias, de certa maneira, levaram Kamala Harris ao colo ao longo destas semanas, destes meses, até porque ela trazia, digamos, uma mudança face a um estilo mais clássico de Joe Biden. Portanto, mas de qualquer forma, até ao último momento, nós tivemos na dúvida sobre se era Trump, se era Kamala Harris, porque as questões, como é sabido, são resolvidas no colégio eleitoral, onde os votos funcionam em função dos vários estados, e em cada estado, com exceção de dois, explicámos isso na semana passada, quem tiver mais um voto do que o seu adversário eh, ganha os votos todos desse estado. E os votos todos desse estado correspondem aos votos, a um número igual ao seu número de deputados na Câmara de Representantes, somado aos seus senadores. E tudo isso, que são três, e depois há mais três membros ao Distrito da Colômbia no cômputo final. A sensação que havia era que Trump, de certa maneira, mantinha o meu discurso tradicional, com toda a agressividade que lhe é subjacente, não mudou muito o paradigma do discurso e podia, sufragado em 2016, era necessário ter sufragado em recordado isso. 2016, e havia a ideia também que o fenómeno Kamala Harris, pela sua novidade, pelo facto de ser uma mulher, e pelo facto de trazer alguma dinâmica de juventude e de uma certa alegria à campanha, poderia ter voltado as coisas. Por outro lado, era uma mulher que tinha uma identidade, sob o ponto de vista rássico, diferente, étnico diferente. Isso, de certa maneira, vinha à memória de Barack Obama, vinha à memória de um outro tempo em que a América quis ser feliz e quis ter uma mudança do paradigma normal do homem branco com uma certa idade, que é o presidente dos Estados Unidos. E isso não funcionou. E não funcionou, e agora os especialistas vão tentar perceber porque é que não funcionou. Mas nós também não podemos sistematicamente dizer que a culpa foi de Kamala Harris ou que foi dos democratas.
embora nós possamos, e podemos fazer essa análise, alinhar as várias razões que levaram muita gente a desafetar-se e a afastar-se do democrata. Podemos fazer esse exercício. Mas também temos que perceber que deve haver algumas razões de natureza positiva que levam a que 70 e tal milhões de pessoas votem no senhor Donald Trump. Quer dizer, tem que haver razões de natureza positiva. Nós sabemos que a campanha de Trump foi baseada em dois temas essenciais. A questão da economia, a ideia dando às pessoas a percepção de que estão a viver pior do que o que estavam, ou que estavam no tempo de Trump, e é preciso perceber que o tempo de Trump foi antes da pandemia, e portanto as pessoas têm um bocadinho essa noção, as coisas pioraram depois da pandemia, e para algumas não terão chegado, não terão retomado. Agora, hoje em dia, na realidade, a inflação é baixa, o desemprego é baixíssimo, e o PIB americano está a crescer muito bem. Só que Joe Biden não conseguiu vender essa mensagem enquanto ainda era candidato e Kamala Harris não soube, não teve tempo, se calhar, não soube mudar a percepção, e mudar a percepção das pessoas é uma coisa muito complicada. A partir do momento em que as pessoas estão convencidas de uma coisa, as coisas são muito complicadas. Há um A outro ideia ponto. que dava era que Kamala Harris não estaria suficientemente bem preparada, no campo dos temas económicos. Sim, ela também tem um problema, António, que é um problema de que ela não é culpada. Kamala Harris surge no ticket, como se costuma dizer nos Estados Unidos, com Joe Biden, no fundo para representar a ala mais liberal no quadro americano, que é de esquerda, mais à esquerda, e que tinha a ver com as questões rássicas, com as questões de género, com um conjunto de dinâmicas que têm a ver com a modernidade e que não têm a ver com o eleitorado mais conservador. Ela, no fundo, era a compensação em 2020, para a escolha de Joe Biden. Ela, no fundo, representava uma espécie de caução da ala mais progressista dentro do Partido Democrático, digamos, nessa altura fez esse seu papel. Só que Joe Biden escondeu Kamala Harris. Vale a pena sobre isto ter a mais pequena dúvida. Joe Biden não quis que aquela ideia de que ia-se embora e depois deixava ficar a Kamala Harris se começasse a espalhar. E há quem diga que há uma perfídia ao entregar a Kamala Harris um dos dossiês mais complicados, que é o dossiê das migrações, o dossiê das fronteiras. A Kamala Harris não teve grande sucesso na execução desse dossiê, e isso, de certa maneira, tingiu negativamente a sua imagem. A partir do momento em que o imperativo da substituição de Trump leva à escolha de Kamala Harris como sua sucessora, foi preciso, em primeiro lugar, fazer esquecer aquilo que correu mal nos anos em que ela foi vice-presidente, e era preciso mostrar a um país de uma dimensão extraordinária como são os Estados Unidos, uma cara que eles praticamente não conheciam, ou conheciam lá ao fundo, porque ela não estava nos primeiros lugares do palco. Isso foi muito difícil de fazer em 3 meses. E foi, aliás, verificou-se que era complicado esse exercício. E Trump lá estava, sempre a repetir as mesmas coisas, e a repetir algumas coisas que não são verídicas sobre o ponto de vista factual, outras são meramente opinativas, mas, por exemplo, a questão da imigração, a ligação da imigração ao tráfico de drogas, ao terrorismo, ao aumento da criminalidade, não está provada. Quer dizer, e Trump foi com isto até ao fim, e pelos vistos há um eleitorado que acreditou nisto. E depois Como Trump. é que explica, embaixador, peço desculpa por interromper, eh, como é que explica que o eleitorado, que tantos eleitores norte-americanos acreditem nessas coisas que não são verdade, e estou, nomeadamente, a chamar a atenção para aquela extravagância da afirmação de Trump de que havia imigrantes a comer cães e gatos em alguns estados dos Estados Unidos. O que é que isto diz de uma parte do eleitorado norte-americano? António, essa história dos cães e gatos é um caso muito interessante. É uma senhora que diz que ouviu uma vizinha. Isto é uma coisa que estamos a falar já ao nível do bairro, que diz que ouviu uma vizinha que andava os imigrantes a comer cães e gatos. A vizinha disse, isto veio num tweet, o tweet veio não sei o quê, e quando se fez a volta toda ao princípio da história, é a senhora que ouviu dizer à vizinha. Quer dizer, estamos nisto. Ora bem, o que é que acontece? Há aqui um fenómeno, não digo que é novo, porque já até nas eleições brasileiras já teve lugar e nas outras eleições da Trump já teve lugar, que é o fenómeno das redes sociais e o fenómeno
dificuldade de travar ou desmentir algo que apareça nas redes sociais. Aparece uma coisa e as pessoas dizem, não há fumo sem fogo. Seja mentira, seja verdade, não há fumo sem fogo, está a andar. E as pessoas começam a espalhar. Volta e meia, aliás, acontece, eu acompanho o Twitter com alguma regularidade e aparecem mentiras circuladas, até fotografias que não são falsas, coisas de acontecimentos que já foram de outros anos, etc. E tudo isso já passou, porque passa para a frente. E, portanto, esse tipo de argumentos funciona para gente, em primeiro lugar, que não vive muito preocupada com a densidade das coisas, não acompanha a informação com muito cuidado, não lê jornais ou vê televisão assim vagamente, acompanha as redes sociais cada vez mais. Eh, Essas pessoas são muito sensíveis a pequenos estímulos. Por outro lado, também, e esse é o fenómeno básico das redes sociais, as pessoas acreditam naquilo que já acreditam. Isto é, tudo aquilo que conforte os preconceitos que têm, os medos que têm, os receios que têm, e que venham a dizer, pois é, está a ver, é a tal história que eu sempre dizia, estes tipos vão neste sentido. Portanto, as pessoas já têm uma ideia formada e é muito difícil dar-lhes a volta. É muito difícil dar-lhes a volta e conseguir. E Trump, quando isso aparece, é que no passado este tipo de coisas apareciam vagamente em rumores, em coisas, em histórias que se contavam, os chamados mitos urbanos. Hoje em dia aparece não só nos mídias, como também aparece nas redes sociais, como também aparece na boca do candidato à presidência da República, que por acaso já foi Presidente da República. Isto dá uma credibilidade louca a uma coisa destas. Quer dizer, quantas pessoas terão tido o cuidado, depois de Trump dizer aquilo, de ir checar se era verdade ou não? A partir do momento. Isto está a lembrar aquele tempo que não é do tempo do António, em que se dizia, veio no jornal, é verdade. Quer dizer, e agora pode-se dizer, dito por um político que diz isto é verdade, se é um facto, mas não. O que nós estamos vindo a constatar é que há muitos políticos que usam as meias-verdades ou as mentiras como um elemento de arma política e depois passou à frente. A partir de certo momento as pessoas já acreditaram naquilo que ali está. Isso transforma tudo. Nós temos que perceber que há 75 milhões de pessoas que votaram Donald Trump. E nós temos que também ter um certo respeito democrático pela circunstância dessas pessoas terem sido mobilizadas por uma agenda de natureza política, seja ela falsa, seja verdadeira, mas no fundo eles foram convencidos de que aquilo era verdade. E nós vemos as coisas mais extraordinárias a surgirem nesse mundo. E ao que parece, a máquina do Partido Republicano ligado a Donald Trump, além daquilo que ele faz, que ele diz no dia a dia, nos comícios, etc., tem um mecanismo de difusão de coisas que são simpáticas à mensagem de Trump ou confortam os preconceitos das pessoas que gostam à partida de Trump, e isso dá um fator multiplicador extraordinário. Os democratas E não além disso, ainda temos os cyberataques russos, chineses, sul-coreanos, norte-coreanos eu não sei e se tudo mais e para deve levarem haver, com as culpas de coisas que deve haver, acontecem deve haver, no quintal dos Estados Unidos. deve haver ataques norte-coreanos e deve haver ataques norte-americanos. Quer dizer, portanto, Exato. essas coisas também, os ciberataques também como é uma coisa que nunca se consegue provar nada e é sempre uma coisa, faz parte de uma mitologia sistemática, quer dizer, até agora são os russos, agora são os não sei o que mais. Mas os russos meteram, já provaram, quer dizer, têm a certeza absoluta. Há uma coisa do Pentágono que diz que sim e que não sei o que. Isso é verdade, pode não ser. Será que isso tem uma importância tão determinante num voto Claro. de centenas de milhões de pessoas? Quer dizer, estamos a falar de quase 200 milhões de pessoas. Quer dizer, portanto, é um terreno complicado de explicar. Os especialistas agora vão tentar desconstruir isso. Agora, o que provou-se muito claramente é o seguinte: o eleitorado que tradicionalmente votava Partido Democrático é um eleitorado que se foi afastando por variedíssimas razões. As razões, aliás, estão elencadas. É, são gente que, por exemplo, não é sensível aos discursos, por exemplo, do fim das armas, da difusão das armas. As pessoas consideram, eu devo ter arma. De tal maneira que a própria Kamala Harris e o seu candidato a vice-presidente, Tom Walz, foi dizer, eu tenho armas, que é no sentido de se pôr ao lado de que. Mas nós sabemos que dentro do Partido Democrático há um conjunto muito vasto de pessoas que são a favor da limitação das armas. Mas depois também
há problemas como, por exemplo, a utilização de verbas orçamentais, portanto, de impostos, para certas minorias. Minorias essas que o eleitorado democrático não vê como destino normal daquilo que paga para o Estado. Depois temos a questão do aborto, que é uma questão importante, que está ligada também à hiperreligiosidade que atravessa vários setores. Depois temos a questão, por exemplo, do comércio internacional, que o Partido Democrático sempre defendeu, a necessidade da abertura, da globalização, e a noção que foi criada, e que Trump aproveitou já nas eleições de 2016, de que é precisamente essa abertura ao comércio internacional que causa o fim das indústrias americanas e leva ao fechamento das fábricas em alguns setores. Temos aqui um conjunto variado e depois isto não funciona harmonicamente ao longo do país. Isto funciona localmente e funciona, por exemplo, há estados que não querem o aumento, que não querem parar com os combustíveis fósseis, porque consideram que essa é uma riqueza do seu Estado, e que não podem pôr em causa a riqueza do seu Estado só porque há um objetivo maior que é reduzir o gás com efeito de estufa e as emissões poluentes, etc. Tudo isto tem, por um lado, há um discurso de modernidade, mas por outro lado, há talvez uma América que não acompanha esse discurso de modernidade e fez pagar agora ao Partido Democrático. Mas há mais elementos, os elementos estão estudados e estão analisados em pormenor. Há mais elementos que permitem perceber que o Partido Democrático teve muita gente que dele se afastou. E isso foi ganho por um discurso mais ou menos populista, simplista, mas eficaz, como se viu. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o mesmo tema. Até lá.